3h33, aqui no Bandeirantes Acontece, entrevista para falar sobre diferentes cenários da economia, da política, das relações humanas, tudo sobre o ano que passou e o que pode pintar no ano que vem. Agora nós vamos conversar com o Rodrigo Sawaia. Todo ano a gente conversa com o Rodrigo aqui para falar um pouco sobre um mercado importante que é o que é presidido por ele. Ele é presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar. Como vai, Rodrigo? Boa tarde para você. Olá, Ronald. Boa tarde a você e a todos os ouvintes da Rede Bandeirantes. Um prazer estar com vocês aqui nesse finalzinho de ano. Obrigado, prazer é nosso. Me fala uma coisa, vocês tiveram, nesse mês de dezembro, um encontro, o quarto encontro, né, da Absolar, e eu acredito que inúmeros temas importantes foram tratados, apontando também para outros tantos para o próximo ano, para os próximos anos. Como é que foi esse encontro e qual foi o tema central dele, hein, Rodrigo? Ronald, o evento foi um sucesso de público. A gente reuniu o setor e também especialistas, autoridades, e pudemos primeiro fazer um balanço do ano de 2024, que para o ano de energia solar fotovoltaica, que é a geração de energia elétrica a partir do sol, né, nos telhados das casas, pequenas propriedades rurais, prédios públicos, cada vez mais comum nas pequenas empresas também, foi um ano positivo, mas de muitos desafios. E fizemos aí uma análise um pouco do que aconteceu de bom. Tivemos avanços importantes, por exemplo, na área de legislação para hidrogênio verde, uma tecnologia de ponta que ainda está começando no Brasil. Tivemos a aprovação do marco legal para o mercado de carbono, mas para o nosso setor, no dia a dia, muitas empresas sofreram com desafios. Eu vou poder detalhar um pouco mais com vocês aqui, Ronald. E também aproveitamos esse evento para fazer as projeções para 2025, que eu vou trazer aqui em primeira mão para vocês. Que legal. Eu queria já então começar para falar sobre o que aconteceu. Elevação do imposto de importação para painéis solares. De que maneira isso pegou o mercado, de que maneira impactou, e eu acredito que tenha um peso nesses desafios que foram enfrentados, e se era algo já esperado que viesse a acontecer? Pois é, esse foi um peso grande, Ronald, porque no ano de 2024, para a gente ter uma ideia, saímos de um imposto que estava na faixa de 9,8% em cima do setor, 9,6%, para um imposto acima de 20%, ele está em 25% agora nesse momento em cima dos equipamentos solares, encarecendo essa tecnologia para os consumidores. Apesar disso, felizmente, a energia solar se barateou ao longo do ano de 2023 e 2024, então ela ficou mais acessível. Quem cota hoje um sistema solar para sua casa paga mais barato do que estava pagando no ano passado, por exemplo. Como isso foi possível diante desse já que uma parcela importante dos painéis vem de fora? Pois é, o segredo foi a evolução da tecnologia, que se tornou mais eficiente, e principalmente o aumento da escala de produção. Novas fábricas entraram em operação no mundo, especialmente na Ásia, na China, que é o maior fornecedor do mundo de equipamentos solares. E com isso os preços baixaram, porque houve uma competição forte entre os fabricantes para ofertar para o mercado. Para o consumidor isso é um benefício, a tecnologia fica mais acessível, o tempo para você recuperar o investimento cai. Hoje, em 4 anos mais ou menos, quem investe em energia solar recupera esse investimento em economia na conta de luz, e daí para frente é só alegria, energia elétrica quase de graça, e o sistema dura por 25 anos ou mais. Agora, o aumento no imposto de importação, Ronald, ele nos preocupa muito, especialmente para as grandes usinas solares, porque essas usinas são projetos de longo prazo, demora 2, 3 anos para um projeto desse se concretizar. Então o investidor, quando ele faz um investimento grande, são centenas de milhões de reais, ou às vezes até mais de R$1 bilhão por projeto, ele precisa de 2, 3 anos de previsibilidade e estabilidade para poder projetar a sua usina e entregar aquele projeto. Então, quando os impostos são aumentados de forma abrupta, como aconteceu esse ano, o governo até cancelou cotas isentas de impostos que estariam em vigor até 2027, reduziu isso só para 2025 e nós soubemos que as cotas já acabaram agora no final do ano de 2024. Então, isso gera uma grande incerteza, insegurança e desafio para essas empresas conseguirem entregar suas usinas. Muitos projetos estão congelados e outros com risco de serem cancelados. São 750 mil empregos verdes aqui no Brasil que estão em risco por conta dessa decisão do governo federal.
Eu li um material de vocês falando de mais de 280 projetos de empreendimentos que podem ser afetados pelo aumento. Isso daí daria uma geração de algo em torno aí de 25 gigawatts. É muita coisa em termos de energia e em quantidade de projetos. E é esse bolo que você falou de gente envolvida, empregos gerados, recursos gerados, são diretamente impactados por esse aumento dessa alíquota? Exatamente, Ronald. Para a gente ter uma ideia, mapeando os projetos todos, estamos falando em quase 100 bilhões de reais em risco de serem cancelados aqui no Brasil. Então, no momento em que o nosso país compete com o mundo para ter visibilidade e atratividade para investimentos internacionais e também os nacionais, é uma notícia ruim. Essa notícia de 2024 nos preocupou muito, nós estamos já dialogando com o Ministério da Indústria e com o governo federal para buscar uma forma de salvar esses projetos de serem perdidos. Agora, tem algum tipo de... Como é que eu posso dizer? Para ser justo e para não ser injusto também. Tem algum tipo de lobby acontecendo a partir de Brasília que envolve empresas de geração de energia a partir de termoelétricas ou de hidrelétricas em cima do setor de vocês, colocando água no chope de vocês ou não? Ronald, a resposta é de que sim, existe uma disputa grande, né, nesse setor que é um setor regulado, portanto depende de regras estabelecidas pelo Congresso Nacional, pelo governo federal, pela agência regulatória, e há muitos interesses em jogo e muito investimento em jogo. Então, o nosso setor de energia solar, uma tecnologia limpa, renovável, acessível, democrática, qualquer pessoa pode se tornar gerador da sua própria energia elétrica com energia solar, incomoda muita gente, né, que tem aí nesse setor o seu ganha-pão ou o seu nicho de mercado. Então, quando essa tecnologia ganha espaço e a energia solar já é a segunda maior fonte de geração de energia elétrica do nosso Brasil, com 52 gigawatts, mais de 20% da matriz elétrica do país já é de fonte solar, especialmente por conta das pessoas, pequenos negócios investindo do seu próprio bolso nesses projetos, e se incomoda quem antes dependia do consumidor e faturava em cima do consumidor na energia elétrica. Então existem esses conflitos, não só de fontes fósseis poluentes e mais caras, mas também de segmentos como distribuição de energia elétrica, que às vezes enxerga a energia solar como uma ameaça ou uma competição. O dólar tem atrapalhado de que jeito essa subida do dólar e as perspectivas para o dólar para o ano de 2025? Como nós tivemos parte importante dos equipamentos vindo de fora, porque o Brasil hoje não tem capacidade de produção de equipamentos fotovoltaicos em escala e em qualidade que atendam aos grandes projetos e à demanda do mercado de uma forma geral, quando o dólar sobe, né, quando a nossa moeda se enfraquece, isso acaba encarecendo o uso da tecnologia. Então, para nós, esse movimento ele é ruim, né? Ele dificulta, assim como o aumento da taxa de juros, porque isso acaba deixando mais caro o crédito, as linhas de financiamento que as pessoas utilizam para investir na tecnologia. Esses dois movimentos nos preocupam, nós temos acompanhado eles, são muito maiores do que o nosso setor, são movimentos de macroeconomia, mas a gente torce para que seja possível estabilizar esse câmbio e também essa taxa de juros, de tal modo que a gente possa evitar aí maiores custos para investimento na tecnologia. As empresas chinesas estão vindo para fabricar automóveis, mas algumas delas são produtoras exatamente disso que a gente está falando, os painéis. Não tem projeto dessas empresas de, além de produzir automóveis aqui no Brasil, produzir também para esse mercado que aí está precisando de produção interna para baixar o custo? Olha que interessante, Ronald. A gente tem no Brasil já um parque fabril de energia solar, mas hoje o Brasil ele é competitivo na fabricação de estruturas de suporte, de rastreadores solares que acompanham a posição do Sol como se fosse um girassol movendo os equipamentos solares ao longo do dia, né, os módulos fotovoltaicos, os painéis solares, e também os materiais elétricos, os componentes elétricos que são utilizados nessas usinas. Então isso o Brasil produz hoje com preço competitivo e a fabricação nacional ela lidera o mercado. Na fabricação dos módulos fotovoltaicos, né, os painéis,
e também inversores, hoje a gente tem um volume muito pequeno dessa fabricação aqui, porque o preço final acaba ficando muito caro, já que as matérias-primas vêm todas importadas de fora. O fabricante que quer se estabelecer no Brasil, ele acaba tendo que usar esses insumos produtivos de outros países, e isso encarece a fabricação, além do nosso chamado custo Brasil, que A não é nada matéria-prima é baixo. chinesa também? Também é chinesa. Os chineses hoje eles fabricam as matérias-primas e também os equipamentos. Existem alguns outros países com uma fabricação minoritária, né, pequena, mas que hoje não compete com a mesma condição de preço que as matérias-primas e os equipamentos vindos da China. Então essa situação para o Brasil, ela é na verdade uma oportunidade. Esses preços baratos dos equipamentos permitem a gente aproveitar, crescer e desenvolver esse mercado no Brasil, e a maioria dos empregos na energia solar não está na fabricação, ela está na instalação, no projeto, na engenharia, na operação, na manutenção, que são atividades 100% feitas aqui no país. Para cada 2 empregos que a gente tem na fabricação, a gente tem mais ou menos 28 empregos acontecendo nessa parte que é toda nacionalizada. Então, mesmo que a gente use equipamentos importados, ainda é um grande ganho para o Brasil ter esses projetos sendo desenvolvidos e implementados no nosso país. Você sabe que esse assunto desperta a curiosidade do nosso ouvinte, né, Rodrigo? E, por exemplo, o Fábio Yukio está perguntando aqui para a gente se existe estudo de pessoas que instalam as placas fotovoltaicas para carregamento de veículos elétricos, ou seja, está fazendo o pacote completo da utilização de energia limpa, tanto para automóvel, mas não quer ficar tirando a energia de onde ele já tira normalmente, e quer fazer da casa dele não só para subsistência, mas também para poder abastecer o próprio veículo. Muito legal, Fábio. Obrigado pela sua pergunta, pela sua audiência. A energia solar, ela é muito utilizada para carregamento, seja de baterias, e isso pode ser de um carro elétrico, mas pode ser também de baterias para aqueles sistemas solares que a gente chama em regiões remotas ou isoladas. Então, imagina uma fazenda que tem um pedaço de uma propriedade que não está conectado na rede elétrica. Você pode, com um sistema solar e baterias, levar até aquele ponto da propriedade telefonia, levar internet, levar monitoramento, vigilância, cerca elétrica para manejo animal, bombeamento de água, uma série de outras atividades. As comunidades indígenas, quilombolas, também os ribeirinhos, pessoal que mora em ilha, usa muitas vezes a energia solar junto com bateria. E esse uso da energia solar para carregamento tem se tornado cada vez mais frequente em estacionamentos. Para a gente ter uma ideia, na França existe uma nova lei que os estacionamentos de carros agora, eles devem prever o uso da energia solar para aproveitar aquele espaço que às vezes ficava vazio e até descoberto, esquentando o carro, né? Ficava um forno ali. E você pode não só cobrir para sombrear os carros, mas gerar energia elétrica para poder justamente abastecê-los ou abastecer ali as redondezas, a vizinhança. A gente, esse ano de 2024, não tem o balanço ainda, mas acho que é espetacularmente o ano que mais cresceu o volume de aquisições de veículos elétricos, com a chegada enorme aí dos carros das principais montadoras, das poucas ainda que estão fornecendo. Já dá para perceber exatamente esse movimento dos carros elétricos aqui no Brasil, com isso que disse o nosso ouvinte Fábio, essa direção, uma coisa pode caminhar, esse volume grande de aquisições, caminhar na direção de um investimento maior ou da busca maior pelo tipo de energia que vocês fornecem? É muito comum, Ronald, o consumidor que busca o seu carro elétrico, a sua eletromobilidade, cotar ou procurar também a solução para a geração de energia solar. Seja para poder reduzir os seus gastos com a conta de luz, um sistema fotovoltaico bem dimensionado pode diminuir a conta de luz de uma família em 90%, quer dizer, é muito significativa essa economia, mas também para ajudar a aliviar o bolso desse novo gasto que vai entrar, que é recarregar o veículo elétrico. Hoje o que a gente observa essas duas tecnologias elas andam em parceria, mas a energia solar ela já tem milhões de sistemas instalados no Brasil, são mais de 3 milhões aproximadamente de consumidores beneficiados com a energia solar. Veículos elétricos ainda está um passo atrás, né? Mas é uma tendência, sim, que o avanço dos veículos elétricos contribua para o crescimento da energia solar e também para um uso que a gente acredita o ano de 2025 vai ser estratégico
de baterias nas casas, pequenos negócios e propriedades rurais para trazer mais segurança para o fornecimento de energia elétrica, mesmo em períodos de temporal, de chuvas fortes, de ventanias, que a gente viu esse ano quantas pessoas deixou sem luz ou quanto de prejuízo trouxe para o setor produtivo. Pô, eu ia te fazer outra pergunta, mas aproveito para engatar outra aqui. Nos últimos dias aqui em São Paulo, nós tivemos chuva torrencial e muita gente teve painel solar quebrado por causa da chuva de granizo. Eu sei que isso não está nem no bojo das nossas conversas, mas você recebeu informação de um volume de estrago bastante grande por causa dessa chuva intensa e da chuva de granizo que caiu aqui em São Paulo, ô Rodrigo? Eu não recebi, Ronald, e os equipamentos fotovoltaicos, eles são fabricados e testados para resistir à chuva de granizo. É claro que dependendo do Não tamanho... de bola de golfe, né, que nem foi aqui em São Paulo, né, em alguns lugares, Pois é. né? Dependendo do tamanho dessas bolas de gelo, quando elas são muito grandes, elas podem perfurar não só um equipamento fotovoltaico, mas às vezes o telhado das casas e até veículos, né? Então, óbvio que não tem como a gente se prevenir para um volume tão grande e tão intenso de gelo que pode acontecer de fato. Mas quem tem nas suas casas os sistemas de bateria, que no ano que vem nós esperamos saia finalmente uma regulamentação que autorize as pessoas a fazer uso dessas baterias nas suas casas e nos seus negócios, poderá ter mais autonomia, quer dizer, um volume de horas que mesmo se a rede elétrica do bairro cair, da sua região, do seu estado cair, ele continua tendo energia para aquelas atividades mais essenciais, né? É um no-break. É como se fosse um no-break, né? Mas ele é um sistema mais estruturado e que pode ter uma série de outras funcionalidades, ajudar inclusive a flexibilidade da rede elétrica, a resiliência da rede elétrica, a qualidade de operação da rede elétrica. Então, ter outras funções para as quais esse sistema pode passar a ser, inclusive, remunerado. O que falta hoje no Brasil, que outros países já têm há 5, 10 anos? Falta uma regulamentação, né? E nós estamos trabalhando nisso junto com a Agência Nacional de Energia Elétrica, para trazer essas regras de forma clara, previsível, para que o consumidor, o empreendedor, o investidor saiba no que ele está investindo e consiga recuperar esse investimento. Daqui a pouquinho eu vou fazer a pergunta que todos os ouvintes querem saber, já já eu faço, tá todo mundo querendo saber aqui, já já, sempre no final da pergunta, da entrevista com o Rodrigo Salwaia, presidente da Absolar, sempre faço a mesma pergunta e eu vou atender a todos, claro, que estão aqui. O Rodrigo, me fala uma coisa importante que muita gente pergunta. Existe um tipo de subsídio específico que é pago pelo consumidor para a energia solar fotovoltaica? Vamos explicar como isso funciona, Ronald. Obrigado pela pergunta. A energia solar, ela avança hoje com 2 grandes mercados. Existem as grandes usinas solares. Essas grandes usinas solares, elas tiveram sim um apoio governamental com uma redução do custo de uso da infraestrutura elétrica. Mas esse apoio, ele já foi estabelecido em lei em 2022, o seu final, né? A lei 14.120. Então, com essa lei que está sendo implementada, existe um prazo agora, e os novos projetos, as novas grandes usinas solares que forem registradas, que solicitarem a sua autorização, elas já não recebem mais esse benefício. Então, é interessante a gente dizer, para as fontes renováveis, energia solar, eólica, biomassa, biogás, esse benefício ele já deixou de existir na lei, né? Infelizmente, para fontes poluentes, ainda existem benefícios e incentivos pagos pelos consumidores mês após mês na conta de luz e que não tem a mesma previsão para acabar. Então, deixo aqui esse lembrete. Para a geração de pequeno porte, os consumidores que têm sistemas nas casas, nos pequenos negócios, propriedades rurais, eles têm um mecanismo de compensar aquela energia que ele gera e não usa, para ela não ser desperdiçada e nem precisar ser armazenada, ela é compartilhada com os seus vizinhos ali na sua região. Você ganha um crédito de energia que você pode usar para abater da sua fatura do mês seguinte ou dos próximos meses, né? E normalmente isso acontece, normalmente há sobra. E normalmente o que acontece? Um sistema bem dimensionado ele vai gerar mais energia durante o dia para poder cumprir a necessidade do consumidor nos períodos da noite, por exemplo,
num outro dia ou num outro mês em que o consumo seja maior, para que haja um equilíbrio ao longo do ano. Então, na média, você vai estar gerando mais ou menos aquilo que você consome, mas em alguns horários do dia, mais do que aquilo que você consome, em outros menos. E essa compensação de energia é feita na proporção 1 para 1. Para quem entra agora com sistemas solares, essa regra já mudou. O consumidor ele passa a pagar, quando ele injeta energia na rede, um pedágio pelo uso da rede elétrica. Então, quando o pessoal fala que existe um subsídio, é porque aqueles consumidores lá atrás que entraram nessa regra antiga não pagavam esse pedágio. No entanto, a Agência Nacional de Energia Elétrica tem agora a responsabilidade de fazer a conta de quanto de benefício é trazido por esse sistema solar aos consumidores, quanto de custos esses sistemas podem trazer quando usam mais a infraestrutura elétrica, a rede elétrica, e fazer um balanço desse custo e benefício, né? Se houver um benefício maior do que o custo, que é o resultado da conta que nós já inclusive fizemos e apresentamos ao governo e à agência regulatória, isso mostra com clareza que esse benefício é muito maior, esse consumidor ele deve ser beneficiado, ele deve ganhar um incentivo, né, para injetar a sua energia na rede, para compartilhar a energia com os demais consumidores, porque ele está ajudando os demais consumidores. Se, por outro lado, houver um custo adicional, aí ele vai ter que pagar um pedágio adicional para poder equilibrar esse custo, para que essa conta não extrapole para outros consumidores. Então, o que a gente percebe com a análise que é bem feita e que mostra que quando as pessoas geram energia no telhado das suas casas, elas estão ajudando a aliviar o sistema, reduzir o uso das linhas de transmissão e distribuição, reduzir as perdas elétricas, diminuir o uso de termoelétricas, economizar água nos reservatórios das nossas hidrelétricas. Todos esses benefícios, quando você põe na ponta do lápis e faz a conta, eles geram um ganho muito positivo para a sociedade. Por isso que faz sentido a gente apoiar o avanço da energia solar e que mais pessoas gerem a sua própria energia no dia a dia, porque isso beneficia o coletivo também. Então a gente está esperando agora a Agência Nacional de Energia Elétrica fazer essas contas, divulgar essas contas para que a gente possa auditar esses números, nós e toda a sociedade, e a partir daí ela definir qual que é o valor dessa energia quando ela é injetada na rede. Mas os consumidores que entraram na regra no momento em que fizeram esse investimento, permanecem com as suas condições garantidas para que não haja prejuízo a ninguém. Mais duas aqui para você, Rodrigo. Uma pergunta importante que vem aqui do Fábio, outra do Fábio, que pode ser relevante para tirar dúvida das pessoas que moram em condomínios. Um prédio que tome uma decisão por parte da Assembleia, que gostariam de ter a energia fotovoltaica como aquela fornecedora. O prédio não é capaz de ter painéis suficientes para gerar energia. De que forma isso é resolvido? Ótimo, boa pergunta, Fábio. Hoje em dia, você não precisa nem ter telhado para ter energia solar. Então, vamos dizer que um condômino do prédio, só um deles, quisesse ter energia solar. É possível, pelo que a gente chama de geração remota ou geração compartilhada, que esse consumidor busque uma empresa especializada em energia solar que trabalha na modalidade de consórcio, cooperativo. O pessoal às vezes chama isso de energia solar por assinatura. E ele faz um plano, ele adere a essa cooperativa ou a esse consórcio, e passa, ou associação, também é uma possibilidade, e passa a receber créditos de energia solar. Ele vai ter um pedacinho de uma usina solar que está instalado num terreno que tem uma área adequada e tem uma radiação solar boa naquela região, para poder usar aqueles créditos de energia do seu pedaço da usina solar para abater a sua conta de luz no seu apartamento ou no imóvel alugado, ou no caso de um condomínio inteiro que não tem espaço suficiente no seu próprio telhado, esse condomínio pode montar esse modelo diretamente ou buscar uma empresa que já faz isso e aderir a esse modelo também. E é tão competitivo como se fosse uma casa que estivesse instalando as placas? Veja que interessante. É um modelo diferente em que o consumidor, quando ele adere a essa modalidade de energia solar por assinatura, ele nem precisa
instalar o sistema, investir no sistema. Sim, mas né? em termos de grana, assim, o que resulta, deve haver uma diferença entre um processo e outro processo. O fato dele não ter nada ali, ele está participando desse consórcio, ele na verdade é um usuário, digamos assim, de um acordo que foi feito com uma dessas empresas que presta esse serviço. Na conta final, esse processo de um condomínio fica mais caro do que uma casa? Normalmente, esse consumidor que adota a energia por assinatura ou condomínio, ele pode ter aí uma economia que varia de 10% a 20%, dependendo do contrato, das condições do contrato. Quer dizer o seguinte, o condomínio todo adere e no mês seguinte, conforme entra em vigor essa parceria, ele já está economizando 10% a 20% sem ter investido R$1 Sem ter investido no em sistema. estrutura. Tá, perfeito. Então é diferente do caso da pessoa que investe no sistema na sua casa, porque aquele consumidor ele vai ter que tirar um dinheiro do bolso ou pegar um empréstimo, mas ele vai conseguir reduzir a conta de luz dele em talvez 90%. Mais ou menos, né, em média. Perfeito. Então, é uma economia muito grande e ele é dono do seu próprio sistema, mas ele também vai ter que fazer a operação, a manutenção daquele sistema. Na outra modalidade, você terceiriza todo esse trabalho e esse custo de instalação, que não é feito pelo interessado, que adota a geração solar compartilhada ou remota, né, essa geração por assinatura, mas o benefício já vem como uma economia um pouco menor na sua conta de luz, sem dor de cabeça. Ô, Rodrigo, para a gente encerrar e respondendo, atendendo a um anseio de muita gente aqui que manda mensagem. Hoje, e a gente falou aqui sobre o cenário 2024, perspectiva para 2025, de que maneira o setor evoluiu e os desafios que estão pela frente com dólar, com taxação. Hoje, uma família média, que tem 4 pessoas, 2 adultos, 2 crianças, numa casa na cidade de São Paulo, para um investimento, hoje ele tem que tirar do bolso quanto, Rodrigo? Ele vai tirar do bolso, fazendo uma conta média aqui, menos de R$10 mil. Esse sistema vai ajudar a reduzir a conta de luz dessa família em 90%. Já no mês mais ou seguinte. menos. No mês seguinte, a instalação do sistema, né? Então, Isso. O sistema vai ter que ser instalado e vai ter que ser conectado à rede pela distribuidora local. Uma vez que esse sistema é conectado à rede pela distribuidora local, no mês seguinte já vem a economia de até 90% na conta de luz do consumidor e mais ou menos um período de 4 anos, o consumidor quita esse sistema, ele recupera tudo que ele investiu na forma de economia na conta de luz e o sistema tem uma vida útil de 25 anos ou mais. Então vale muito a pena. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o Rodrigo Sawaia, que é presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar. Rodrigo, sempre um prazer ouvi-lo. Aproveite o espaço sempre que estiver à disposição. A gente aqui na Rádio Bandeirantes gosta de falar dessas coisas e de que maneira a gente pode impactar aí a vida das pessoas. Muito obrigado, viu? Prazer é meu, Ronald. Obrigado a você, a todos da Rádio Bandeirantes e aos nossos ouvintes. Um prazer estar com vocês. Um ótimo final de ano e um 2025 brilhante para todos. Para você também. Muito obrigado.